Graça e paz de Cristo, nós estamos numa série chamada Romanos. Verdade e ilusão. Então nós vamos fazer aqui um resumo dessa série. No capítulo 1, nós lemos que o Evangelho é Jesus e é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Quem rejeita Jesus fica entregue às suas próprias paixões carnais, e as decisões pecaminosas trazem sofrimento ao corpo, à alma e ao espírito. No capítulo 2, nós vimos que os rótulos religiosos não salvam ninguém. Quem quer apontar o dedo para o pecado alheio não apaga o nosso próprio pecado. Apontar o dedo para o pecado alheio não apaga o nosso próprio pecado. Ninguém é superior. Os judeus com a lei e os gentios com as suas obras continuam sendo pecadores. No capítulo 3, nós vimos que o veredito final é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso está em Romanos capítulo 3, versículo 23. A salvação não vem pelo nosso esforço, mas somente pela fé em Jesus. Então aqui os capítulos 1, 2 e 3 formam um bloco, onde Paulo fala que o Evangelho é Jesus, no capítulo 1. No capítulo 2, não adianta nós querermos usar rótulos religiosos para nos justificarmos. Somente Jesus nos salva. E no capítulo 3, o veredito final é que todos nós estamos no pecado, estamos destituídos da glória de Deus. Quando nós lemos Romanos capítulo 3, nós fizemos toda a explanação a respeito da nossa condição de pecadores. Aí no capítulo 4, Paulo vai usar o exemplo de Abraão para provar que a justificação dos nossos pecados sempre foi pela fé. Alguns dizem que a salvação dos judeus vem em função da circuncisão. A circuncisão corresponde a um pacto, a uma aliança que foi feita por Deus com Abraão, de que todo menino que nascesse da sua descendência deveria ser circuncidado. A circuncisão é o recorte do prepúcio, que é a pele que cobre o órgão genital masculino. Abraão era um homem velho, com uma mulher estéril, não tinha descendentes. Deus promete para ele: de você sairá o ungido, onde todas as nações serão abençoadas. Então Abraão tem fé em Deus, de que da descendência dele viria o Cristo, o ungido de Deus, que salvaria a humanidade. Paulo vai dizer que antes da circuncisão, Abraão teve fé em Deus, de que Deus lhe daria um filho. E só depois é que veio a circuncisão, que é o pacto do recorte do prepúcio do órgão genital masculino ao 8º dia do nascimento. Então Paulo diz, a lógica é que primeiro Abraão creu em Deus, ele teve fé em Deus, de que ele teria um filho, e depois que veio o pacto da circuncisão. Então isso significa que Abraão é uma prova de que só temos salvação quando temos fé. Então aqui, Abraão creu na promessa do filho Isaque, mesmo sendo idoso e Sara sendo estéril. O ponto importante é que Abraão foi declarado justo antes de ser circuncidado, e centenas de anos antes da lei existir. Logo, a fé vem primeiro. No capítulo 5, nós lemos que é a fé em Jesus que nos justifica dos pecados, que nos reconcilia com Deus e nos traz paz real com Deus. Quando nós fizemos a leitura do capítulo 5, nós explicamos a razão de somente Jesus nos justificar dos pecados. Nós fizemos o comentário de que Adão caiu no pecado e fizemos a diferenciação entre Adão e Jesus. Adão foi o primeiro homem. Ele caiu, desobedecendo a Deus, e trouxe o pecado para toda a humanidade. Jesus
sozinho, morreu na cruz para trazer a salvação para toda a humanidade. Aí nós chegamos no capítulo 6, onde nós comentamos sobre o batismo. O capítulo 6 fala a respeito do batismo, que nós somos batizados para sermos sepultados com Cristo. E o nosso sepultamento com Cristo, quando nós saímos da água, nós ressuscitamos para viver uma nova vida, onde passamos a viver para Deus. No capítulo 7, que nós lemos ontem, nós vimos que a lei apenas aponta o pecado, mas não tira o pecado. A lei revela a condição miserável do ser humano e o conflito entre o coração e o corpo. O coração deseja seguir a Deus, mas o corpo físico, a carne, deseja o pecado. Então, existe uma lei, a lei que é a lei de Moisés, que revela o que é pecado, que representa o espelho o espelho de quem nós somos pecadores, e a lei acaba apontando o pecado para nós. A lei revela para nós que o que nós queremos é pecado. Agora, a lei não tira de nós o que nós queremos. Nós queremos o pecado. E esse querer o pecado é uma lei do pecado, uma lei que toma conta do nosso corpo. Essa é a nossa miséria. Então a lei revela a condição miserável do ser humano. Ela revela o que a nossa carne, o nosso corpo deseja. Existem, portanto, duas leis. A lei de Moisés, que revela a condição miserável do ser humano, e a lei do pecado que mora no corpo do ser humano, que aponta a nossa condição miserável. Mas o capítulo 7 termina dizendo: graças a Deus que nós recebemos a graça de Jesus para enfrentar os pecados e vencê-los. Então agora vamos entrar na estrutura do capítulo 8. O capítulo 8 fala que nós podemos ter a vida no Espírito. Pela vida no Espírito, você vê aqui Espírito está em letra maiúscula, a vida no Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, na graça que vem do Espírito Santo, na força que vem do Espírito Santo, nós conseguimos vencer o pecado. A vida no Espírito nós aceitamos Jesus. Quando aceitamos Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É isso que faz com que nós vençamos o pecado. A salvação vem pela fé em Jesus. E essa fé em Jesus, ela vem quando nós damos lugar para o Espírito Santo. E não só pela fé em Jesus. Não basta você aceitar a Jesus uma única vez. Tem algumas pessoas que dizem: se eu aceitar a Jesus, então eu estou salvo para sempre. Posso pecar e já estou salvo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quando você realmente aceita Jesus, você vai segui-lo. Porque se você aceitou a Ele de verdade, você vai ter uma vida no Espírito. Então o capítulo 8 ele é a resposta para o capítulo 7. O capítulo 7 fala que nós temos uma condição miserável. A nossa carne quer andar no pecado. E a solução está em Romanos 8. Se você viver a vida no Espírito, você vai vencer a carne. E você vai caminhar com prazer em obedecer à lei de Deus. Então aqui uma estrutura de Romanos, nós vamos ler dos versículos 1 a 4. Existe uma nova realidade. Uma realidade em Cristo, em que nós não somos mais condenados, não há condenação. A verdade é que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A ilusão é achar que ainda vivemos sob a sentença da lei. Algumas pessoas que cometeram muitos pecados pensam: ah, mas será que realmente eu estou inocente? Sim, você está inocente. É uma ilusão pensar que depois que você recebeu Jesus, que você ainda está debaixo da sentença da lei. O ponto-chave aqui é que o que a lei não podia fazer,
porque a carne era fraca, Deus fez ao enviar seu Filho. Aí depois nós vamos ler os versículos 5 ao versículo 11, que existem duas mentalidades dentro de nós: a carne versus o espírito. A carne inclina-se para a morte e é inimiga de Deus. O espírito inclina-se para a vida e a paz. E existe uma promessa: o mesmo espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivificará o seu corpo mortal, vivificará o nosso corpo mortal. O mesmo espírito que ressuscitou Jesus é o mesmo espírito que ressuscitará, dará vida para nós andarmos com Deus aqui nessa terra e que também nos ressuscitará. Depois nós temos aqui, dos versículos 12 ao 17, a adoção e a identidade. Nós não somos escravos, não vivemos mais com medo, não somos escravos do medo. Nós agora somos filhos de Deus. Nós recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. A expressão Abba Pai significa papaizinho. A palavra Abba, ela forma o diminutivo. Então, Abba Pai podemos clamar e chamar a Deus de paizinho, papaizinho. Agora, em Cristo, nós somos filhos. Nós também somos herdeiros. Recebemos a condição de herdeiros. Se somos filhos de Deus, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros. Herdamos o reino de Deus juntamente com Cristo. Depois, nós temos um quarto ponto, que fala sobre o sofrimento presente versus a glória futura. Nós encontramos esse texto dos versículos 18 ao 25. Existe uma perspectiva de que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que em nós será revelada. E é uma expectativa. Toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Depois nós temos um quinto ponto que fala sobre o auxílio do Espírito e o propósito, versos 26 ao 30. O Espírito, ele intercede por nós. Existe uma intercessão. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Existe a soberania de Deus. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E existe uma cadeia de ouro aqui. Nós fomos conhecidos, predestinados, chamados, justificados e glorificados. Então nós fomos conhecidos de Deus, fomos predestinados para receber a glória na eternidade. Nós fomos chamados, justificados e glorificados. Essa palavra aqui, predestinados, não significa que Deus ele escolhe as pessoas que serão salvas. Tem algumas pessoas que acreditam na predestinação, de que Deus escolhe os que são salvos e os que não serão salvos. Se Deus fizesse isso, ele estaria sendo injusto. Em João, no capítulo 3, no versículo 16, está escrito que Deus amou o mundo e deu seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o predestinados aqui está no sentido de que Deus reservou os céus para todos aqueles que o aceitarem. Então, existe uma predestinação. Deus determinou antes de tudo, todo aquele que aceitar será destinado ao céu. Então, nós, os que aceitamos, fomos conhecidos de Deus. Nós fomos predestinados. Fomos chamados, justificados e glorificados. E, por último, existe o triunfo final. Nós somos inseparáveis do amor de Deus. Vamos ler isso nos versos 31 ao 39. A pergunta de ouro aqui é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós estamos com Deus, se recebemos Jesus e estamos com Deus, ninguém pode tirar o amor de Deus de nós. Nós somos mais que vencedores. Em todas as coisas, tribulação, angústia, perseguição,
somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio de Jesus que nos amou. E existe uma certeza: nada, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora vamos ler o texto de Romanos 8 e entender esse conflito entre a carne e o espírito. Aqui nós estamos lendo Romanos capítulo 8 na versão da Almeida Revista e Corrigida. E nessa versão Almeida Revista e Corrigida existe esse título: A Nova Vida debaixo da Graça, segundo o Espírito de Santidade e Adoção. Na Almeida Revista e Corrigida, eles reuniram os 3 primeiros temas, todos aqui em um único título: A Vida Nova debaixo da Graça, segundo o Espírito de Santidade e Adoção. Mas, como nós vimos ali na estrutura que nós fizemos, do versículo 1 ao versículo 4, nós temos que agora não há mais condenação pelos nossos pecados. Então, versículo 1: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, se você recebeu Jesus e você está caminhando em Cristo, com Ele na sua frente, obedecendo e seguindo a Ele, em Cristo, a sua vida está nele, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não existe mais condenação para quem anda no Espírito e não anda segundo a carne. Aqui a palavra Espírito está em letra minúscula, mas esse Espírito aqui é o Espírito do homem. Então, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando a pessoa está em Cristo Jesus, o Espírito dela está ligado ao Espírito Santo, ao Espírito com letra maiúscula. Por isso que o versículo 1 está dizendo: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, que está conectado ao Espírito com letra maiúscula, ao Espírito Santo. Quem está em Cristo está andando no Espírito. Agora, aquela pessoa que não está em Cristo, ela anda segundo a carne. Então, o nosso espírito, com letra minúscula aqui, quando nós não estamos em Cristo, o nosso espírito fica obedecendo a nossa carne. Mas aqui o versículo 1 está dizendo: não existe condenação, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque quem está em Cristo Jesus está com o seu espírito conectado com o Espírito Santo. Por que não existe mais condenação? Porque a lei do Espírito, agora com letra maiúscula, o Espírito de vida é o Espírito Santo. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, na nossa carne habita a lei do pecado, o desejo de praticar o pecado que nos leva à morte. Essa é a lei que está em nós. Mas quem anda em Cristo, a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. É muito importante prestar atenção nessa expressão, em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, nós estamos conectados nele. Então, a lei do Espírito de vida, ela rege, ela governa a nossa vida quando nós estamos em Cristo Jesus. Agora o versículo 3. Porquanto o que era impossível à lei, ele está falando agora a respeito da lei de Moisés. Nós lemos isso ontem, que a lei de Moisés, ela mostra o nosso pecado. Ela mostra o que ela confronta os nossos desejos carnais. A lei fala: não adultere, não minta, não prostitua, não furte, não roube, não crie contendas. Então a lei da nossa carne quer fazer isso. Então a lei de Moisés, ela mostra o pecado, mas ela não tira o pecado. E agora, a lei do Espírito é diferente. Quando nós estamos em Cristo, a força que recebemos tira de nós o pecado, nos dá força para vencer o pecado.
Então, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, a lei de Moisés ela revela o pecado, mas ela não combate, ela não remove a lei do pecado que está em nossa carne. Visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então, o que ele está dizendo? Jesus veio em carne. Ele venceu o pecado. E quando ele venceu o pecado na carne, ele condenou o pecado na carne. Para quê? Versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que Paulo está dizendo no versículo 4? Qual que é a justiça da lei? A justiça da lei é nós conseguirmos cumpri-la. Conseguirmos não furtar, não roubar, não mentir, não prostituir, não adulterar, não criar brigas, contendas. Pelo Espírito, quando Cristo vem, quando nós estamos em Cristo, a justiça da lei se cumpre em nós. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se andarmos no Espírito Santo, nós vencemos a lei da carne e cumprimos a lei, o que está disposto na lei de Moisés. Conseguimos cumprir a lei pela graça do Espírito Santo. Então essa é a primeira parte aqui. Não existe mais condenação. Agora nós estamos vitoriosos sobre a condenação. Essa é a primeira parte aqui da estrutura de Romanos 8, a vida no Espírito. A nova realidade é que não há condenação. Agora vamos ver a segunda parte, que são duas mentalidades. A carne contra o Espírito, do versículo 5 ao versículo 11. Então aqui, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, veja, Espírito está em letra maiúscula. Os que são segundo, os que andam conforme o Espírito, se inclinam para as coisas do Espírito. Verso 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E o versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Aqui o versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. A inclinação da carne, se eu me inclino para fazer as coisas da carne, eu sou inimigo de Deus. Por quê? Porque a lei da carne não é sujeita à lei de Deus. A lei de Deus é a lei da santidade. E nem em verdade o pode ser. Verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nós precisamos do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. Verso 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito, aqui Espírito em letra minúscula, é o Espírito do ser humano. Então, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Quem tem Cristo na sua vida, mata a lei do pecado. Com Cristo, em Cristo, recebendo o Espírito Santo, Espírito em letra maiúscula, que é o Espírito de Cristo, nós estamos mortos para o pecado, e o nosso Espírito, aqui em letra minúscula, quando estamos em Cristo, o nosso Espírito vive por causa da justiça. O que é a justiça? A justiça é a vontade de Deus. Quando nós estamos em Cristo, nós praticamos a vontade de Deus. Nós praticamos a justiça de Deus. Então, o nosso espírito vive por causa da justiça. Verso 11. E se o Espírito, aqui Espírito em letra maiúscula, é o Espírito Santo, se o Espírito Santo, que é daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, se o Espírito Santo habita em vós, aquele que dos mortos
ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito, que em vós habita. Então nós vemos aqui, do versículo 5 até o versículo 11, que existe uma luta, uma inclinação da carne contra a inclinação do Espírito. Quem se inclina para a carne vai para a morte. Quem se inclina para o Espírito vai para a vida. E aquele que tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, ele derrota a lei do pecado, a lei da carne. E o seu Espírito, com letra minúscula, o Espírito da pessoa que anda com o Espírito em letra maiúscula, que é o Espírito Santo, derrota a carne e ele será vivificado no seu corpo mortal. Agora nós vamos ver a terceira parte de Romanos 8, que é a adoção e a identidade. Quem anda no Espírito, quem derrota a carne, quem está andando no Espírito Santo, ele tem uma identidade. Qual que é a sua identidade? A identidade de que ele é filho de Deus. Essa pessoa que anda no Espírito tem uma identidade. É filho de Deus. E é filho de Deus como? Por meio de uma adoção. Quando ele recebe Jesus, ele é adotado por Deus. Ele é considerado filho. Por que que usa-se o termo adoção? Porque filho do mesmo gene de Deus é só Jesus. Jesus é o unigênito do Pai. A palavra unigênito é do mesmo gene. Gene fala de DNA, fala de código genético. Só Deus Filho, Jesus, ele é unigênito do Pai. Ele já tinha a estrutura de Deus e ele assumiu a forma humana para que, sendo humano, ele derrotasse o pecado. Derrotando o pecado, ele permite que eu e você sejamos adotados como filhos de Deus. Então, pela adoção. Vamos ler isso aqui dos versículos 12 ao 17. Existe uma adoção e uma nova identidade. Nós somos filhos e somos herdeiros com Cristo. Vamos ver aqui 12 ao 17. No versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Aqui ele está dizendo pelo Espírito com letra minúscula. Significa, se você pegar o seu espírito humano e mortificar as obras do corpo, como que se mortifica as obras do corpo? Conforme o que nós lemos dos versículos 5 ao 11. Que existe o conflito entre a carne, a lei da carne e a lei do Espírito Santo. Aquele que anda no Espírito faz com que o seu espírito, em letra minúscula, derrote, mortifique as obras do corpo. Então nós temos vida. 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, aqui o Espírito em letra maiúscula, esses são filhos de Deus. Então, se você está sendo guiado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, você é filho de Deus. Por quê? Não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Esse versículo 15 está dizendo, vocês não receberam espírito de escravidão. O espírito de escravidão, o escravo, ele vive com medo. O escravo não entra na casa. O escravo, ele vive fora, numa segunda posição. Vocês não receberam espírito de escravidão, espírito de medo, para outra vez estardes em temor. Vocês não têm mais razão para ter medo de Deus. Mas vocês recebestes o Espírito, aqui o Espírito de adoção de filhos. Vocês receberam um Espírito, esse Espírito em letra minúscula, um Espírito que é um Espírito que anda segundo a lei de Deus. E quando você anda segundo a lei de Deus, você recebe o Espírito de adoção de filhos, você passa a ser filho, e você pode clamar a Deus e chamá-lo de paizinho. Abba Pai significa
paizinho, papaizinho. Agora o versículo 16. O mesmo Espírito, esse Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Veja, o Espírito em letra maiúscula, que é o Espírito Santo, testifica, ele dá paz no nosso coração de que nós somos, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ele confirma em nós que somos filhos de Deus. E o versículo 17. E se somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Um detalhe aqui no versículo 17 é que ele fala justamente isso. Se é certo que com ele padecemos. Porque se é certo que nós sacrificamos a nossa carne. Padecer é não dar o prazer para a nossa carne. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Seremos glorificados com ele se padecermos com ele. Porque existem, voltando aqui ao que nós comentamos nos capítulos anteriores, aquelas pessoas que dizem: o sangue de Jesus tem tanto poder que eu posso viver o resto da vida pecando. Se eu aceitar a Jesus uma vez, eu posso viver pecando porque a hipergraça de Jesus me limpa completamente. Não. O versículo 17 está aqui dizendo que se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então aqui, a terceira parte da estrutura mostra que agora, então fazendo uma reprise aqui, a primeira parte do versículo 1 ao 4, não existe condenação mais dos pecados quando você está em Jesus. A lei da carne habita em nós, mas quem anda no Espírito, anda pela lei do Espírito, derrota a carne. Quem derrota a carne pela lei do Espírito, com letra maiúscula, a lei do Espírito Santo, sujeitando o seu espírito, o espírito com letra minúscula, ao Espírito Santo, tem uma identidade, a identidade de filho de Deus. E ele é adotado como filho por meio de Jesus. Agora, nessa vida, existem sofrimentos, porque nós terminamos de ler ali o versículo 17, que fala: se é certo que com ele padecemos. Jesus não prometeu que nós teríamos uma vida com um mar de rosas. Mas quando nós seguimos a ele, andamos na lei do Espírito, existe um sofrimento presente contra a glória futura. Existe uma perspectiva de que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que em nós será revelada. Existe uma expectativa que toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Vamos ver aqui agora essa quarta parte da estrutura de Romanos 8, nos versos 18 a 25. Então, entrando aqui no verso 18. Porque, para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O versículo 19, veja que o versículo 18 ele diz: para mim, eu tenho por certo, é certo, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A glória que Deus tem para revelar no futuro é maior do que qualquer aflição que se possa enfrentar aqui nessa vida. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Ele está dizendo, existe uma expectativa ardendo em toda a criatura. Toda criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Toda criatura espera que os filhos de Deus se manifestem. O que é isso? Quando os filhos de Deus se manifestam, quando eles anunciam a palavra, quando eles pregam o reino de Deus, quando eles anunciam a Cristo. Existe uma expectativa de muitas pessoas de conseguirem chegar até Deus, que dependem de mim e de você, para manifestarmos
a glória de Deus, pregando, anunciando a palavra de Deus para que as pessoas, as criaturas de Deus, possam se achegar até Ele. Por quê? Porque a criação, versículo 20, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, veja o versículo 20. Toda a criação ficou sujeita à vaidade. A palavra vaidade é aquilo que é vão, aquilo que não tem valor. Nós temos valor sendo filhos de Deus quando estamos em Cristo. Agora, quem não está em Cristo está debaixo da vaidade, obedecendo à lei da carne. A lei da carne fala de coisas que não têm valor. Então, a criação ficou sujeita à vaidade, ficou sujeita à lei da carne, à lei do pecado. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Quem foi que sujeitou todos nós a essa condição de vaidade? Foi o primeiro homem, foi Adão. Nós fizemos essa leitura em Romanos, no capítulo 5. Lá, no capítulo 5, no versículo 12, está escrito assim: porque por um homem entrou o pecado na humanidade, mas por um homem veio a salvação também. O primeiro homem lançou a humanidade no pecado, foi Adão. Mas o segundo, que foi Jesus, trouxe a salvação. E agora, os que são filhos, eles são os... veja o 19. A ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A criatura, os que ainda não estão em Cristo, eles aguardam a manifestação dos filhos de Deus. Eles aguardam receber a palavra para poderem sair dessa condição de vaidade. Veja o versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Foi Adão que sujeitou todos à lei do pecado. Agora, existe uma esperança, o versículo 21, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então a criação está sujeita à vaidade. Todos estão presos na lei do pecado, naquilo que é vão, mas não pela sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. E eles têm uma esperança. Eles esperam a libertação da servidão da corrupção para a glória de Deus. Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Você vê toda a sociedade sofrendo, toda a sociedade gemendo com os sofrimentos, com dores. Eles estão com dores de parto. Versículo 23. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Versículo 24. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Verso 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, aqui do versículo 18 até o versículo 25, nós vemos que nós, aqui na estrutura aqui do item 4, nós passamos por sofrimentos nesse tempo presente, mas nós estamos com esperança e aguardando a glória futura, quando Cristo se manifestará completamente em nós. Agora, o ponto 5 é que nesse sofrimento que nós estamos passando aqui nessa vida, nessa luta que nós temos contra a carne, nós temos o auxílio do Espírito Santo. E é Ele que revela o propósito em nós. O Espírito Santo intercede em nossa fraqueza e nos ajuda com gemidos inexprimíveis.
nós sabemos que Deus, ele é soberano. E todos os nossos sofrimentos, tudo aquilo que Deus permite que ocorra em nossa vida, coopera para o bem dos que amam a Deus. Vamos ver aqui os versículos 26 até o versículo 30. Então aqui, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí vem o 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, o que Paulo está dizendo aqui? O Espírito Santo, aqui o Espírito em letra maiúscula, ele percebe os nossos gemidos, os nossos sofrimentos, as nossas fraquezas. E nós, muitas vezes, não sabemos como pedir a Deus como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando ele diz aqui que o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, são aqueles momentos em que o cristão está tão abatido que não consegue nem mesmo dizer uma palavra clara. Ele só chora, só lamenta, só geme. Mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Com esses gemidos, ele leva até Deus, ele traduz para Deus o que nós precisamos. Ele nos ajuda no nosso sofrimento aqui nessa vida. Agora o versículo 27. E aquele que examina os corações, quem é que examina os corações? É Deus e também Jesus. Ele está no céu à direita de Deus, ele tem a onisciência. Ele conhece tudo o que se passa em nós. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Quando o Espírito Santo está intercedendo por nós, Deus e Jesus entendem qual a intercessão. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, aqui no versículo 27, ele está falando de Jesus. Ele examina os nossos corações, ele sabe qual a intenção do Espírito, e é ele mesmo que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ele está à direita de Deus, intercedendo pelos santos. Agora o 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente. Os sofrimentos e as bênçãos, todas elas, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Tem uma outra versão que diz, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o propósito de Deus. Agora o versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Deus, ele permite os sofrimentos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, como diz o verso 28. Porque os que dantes conheceu, os que Deus, ele já sabe de antemão, aqueles que vão aceitá-lo, aqueles que vão recebê-lo. Não é que Deus condena algumas pessoas para a perdição, mas é que Deus, ele tem o conhecimento de todas as coisas. Então, ele já sabia. Por isso que o texto fala, porque os que dantes conheceu. Ele já sabe quem vai recebê-lo e quem não o receberá. Mas ele disponibiliza a salvação a todos. Mas ele já conhece os que são dele, os que vão aceitá-lo. Então, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Deus, aqueles que ele conheceu para serem seus filhos, esses foram predestinados. Deus já tinha estabelecido que eles serão
conforme a imagem do seu Filho. Eles terão força pelo Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, para serem semelhantes a Jesus, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos, a fim de que Jesus seja o primeiro que venceu a carne e nós sejamos os próximos filhos a vencerem a carne. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. Então, aqueles que foram... Quem são os chamados? Aqueles que andam conforme a imagem do seu Filho, que é Jesus. E aos que chamou, a esses também justificou. Então, quem anda à imagem de Jesus foi chamado, também foi justificado dos pecados, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, aqueles que estão justificados do pecado serão glorificados. E agora, vamos entrar na última parte, que é o ponto 6. Existe um triunfo final. O triunfo final é que, andando com a vida no Espírito, nós seremos inseparáveis do amor de Deus. Versículos 31 ao 39. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos ler aqui esses versículos 31 ao 39, que é aqui o cântico de vitória. Deus é por nós. Esse é o título que a Almeida, revista e corrigida, colocou aqui, essa versão que nós estamos usando da Bíblia. Cântico de vitória. Deus é por nós. Então, que diremos, pois, a estas coisas? Diante de tudo que nós lemos hoje, em Romanos 8, diante do fato de que o Espírito Santo está em nós, que nós fomos chamados, que nós somos conhecidos de Deus, nós fomos chamados, fomos predestinados, fomos justificados dos nossos pecados e seremos glorificados. Que diremos, pois, diante de todas essas coisas? Vamos dizer que, se Deus é por nós, quem será contra nós? Em outras palavras, se Deus está comigo, se Deus está com você, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode arrancar de nós a força para vencer a lei do pecado, se nós estamos seguindo na lei do Espírito? Então, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, ele enviou Jesus para morrer por mim e por você. Ele não poupou nem o Filho, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Como que Deus não vai dar também a força para derrotar o pecado? Se nós estamos com Cristo, ele deu Filho. Se ele deu o próprio Filho, ele dá o Espírito Santo para nós. Agora, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Se alguém quer apontar o dedo para quem aceitou a Jesus, quem pode apontar e acusar dos pecados passados? Quem? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Nós lemos no Romanos, no capítulo 5, que em Cristo nós fomos justificados dos pecados. E nós lemos hoje, em Romanos 8, o primeiro ponto é: em Jesus não há mais nenhuma condenação. Agora o versículo 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então aqui no 34, Cristo morreu, ou melhor, antes de ter morrido, ele já ressuscitou dentre os mortos. Ele já está à direita de Deus e ele intercede por nós. Então quem pode, diante de Jesus, que já morreu por todos e agora já está sentado à direita de Deus, quem pode condenar o cristão que está em Cristo? 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Nós lemos aqui que os nossos sofrimentos no tempo presente não são de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então a tribulação vai ser motivo de separar o cristão de Cristo? A angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Versículo 36. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Paulo está dizendo aqui, quando nós amamos a Cristo, podem acontecer essas coisas. Pode haver tribulação, pode haver angústia, pode haver perseguição,
pode haver fome, pode haver nudez, pode haver perigo, pode haver espada. Mas nada disso, todos esses sofrimentos aqui, nada disso, como está, né, pode nos separar do amor de Cristo. Por quê? O versículo 36, Paulo faz referência a um texto do Antigo Testamento que diz que aqueles que amam a Deus são entregues à morte todo dia. São reputados como ovelhas para o matador. Então, não deve haver surpresa se acontecem essas coisas. Se acontecem tribulações, angústias, perseguições, fome, nudez, perigo ou espada. Porque isso vai acontecer. Jesus disse em João, capítulo 16, no versículo 33, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Então o próprio Jesus disse, vai ter tribulação. Agora o versículo 37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Então, não importa, como diz o 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte. Todo dia fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Em outras palavras, é normal. Isso vai acontecer. Mas, o 37, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Por meio de Jesus. Por meio de Jesus, eu ando na lei do Espírito. Por meio de Jesus, eu recebo a graça e a força que vem do Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, que alimenta e fortalece o meu espírito, o Espírito com letra minúscula, o meu espírito humano, que me faz vencer toda a vaidade dessa vida e caminhar com ele. Versículo 38, porque estou certo de que, veja, ele fala, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, ou seja, nem os demônios mais terríveis, nem o presente, nem o porvir. Versículo 39, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em quem? Que está em Cristo Jesus. Está em Cristo Jesus. Então, o segredo é estar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você tem a Jesus como Senhor, então você tem um cântico de vitória. Deus é por nós. Essa é a resposta que Romanos capítulo 8 dá para o desafio do capítulo 7. O desafio do capítulo 7, nós lemos ontem, fala que quem nos livrará da lei do pecado? Quem? Por que ainda existe pecado quando nós aceitamos a Jesus? Ainda existe pecado enquanto nós não nos submetermos à lei do Espírito. Mas Romanos 8 fala sobre a vida no Espírito. Então a solução para derrotar o pecado é andar com a vida no Espírito. No Espírito com letra maiúscula, que é no Espírito Santo. Essa é a mensagem de Romanos capítulo 8. Eu convido você a participar dessa série que se chama Romanos, Verdade contra a Ilusão. Então, existe uma ilusão de que podemos vencer o pecado, a carne, pela nossa força. A verdade é que a salvação vem somente pela fé em Jesus. E nós estamos lendo capítulo por capítulo, trazendo os ensinamentos que Paulo deixou na carta aos Romanos. A carta aos Romanos é a principal carta, é praticamente um tratado sobre a salvação. Ela é uma carta que explica profundamente a essência do Evangelho, que é Jesus. Vamos lembrar de Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. O Evangelho é Jesus. Ele é o poder de Deus que salva de
todo aquele que crê. Portanto, a salvação, e essa é a verdade, vem somente pela fé em Jesus. E agora, faço um convite a você que ainda não aceitou a Jesus. Quem sabe você, por curiosidade, ouviu esse comentário, esse estudo de Romanos 8 e ficou pensando agora, como é que eu faço para aceitar a Jesus? Aqui está a oração de confissão. Fazendo essa oração, você recebe a Jesus. Então faça essa oração comigo agora. Entregue-se a Deus. Faça essa oração e declare: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. O livro da vida é o livro que está no céu com o registro dos nomes dos filhos de Deus. Todo aquele que anda na lei, aquele que recebe a Jesus e anda na lei do Espírito Santo, vencendo o pecado, vencendo a lei da carne que inclina para o pecado, receberá a salvação. A glorificação, que é a entrada na glória de Deus, como co-herdeiro de Cristo, se manifestará a você que recebeu a Jesus agora. Se você não participa de nenhuma comunidade de fé, de nenhuma igreja, procure uma igreja que pregue exatamente que somente Jesus salva, que todas as orações devem ser feitas somente a Ele. Vá até Jesus. Deus abençoe a sua vida grandemente e, aproveitando, eu convido você a participar da leitura dos capítulos de Romanos. Vamos deixar aqui no topo, no canto direito, a playlist com todos os capítulos que já foram meditados e na playlist nós vamos colocar os demais capítulos, do capítulo 9 até o capítulo 16, e você vai poder, se você estiver acessando esse vídeo depois da leitura dos 16 capítulos, você vai ver na playlist todos os 16 capítulos. Que você leia, que você acompanhe os vídeos e compreenda a bondade de Deus, a salvação que vem por meio de Jesus. Vamos fazer uma oração final. Senhor, te agradecemos pela sua bondade, porque Romanos 8 nos traz uma revelação. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus já enviou Jesus, nós já aceitamos Jesus, então nós já fomos purificados, justificados dos pecados, reconciliados com Deus. E agora temos paz com Deus, como nós lemos em Romanos 5. Então agora quem poderá apontar o dedo ou intentar acusação contra os que estamos na sua presença? Ninguém, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e reconciliou-nos para sempre com Deus. Agora vencemos a lei da carne quando andamos na lei do Espírito, e te agradecemos porque o Senhor enviou o Espírito Santo para nos guiar, para alimentar o nosso espírito, para nos converter dos nossos maus caminhos. O que era impossível à lei de Moisés, que é arrancar, tirar o pecado, o Senhor o fez, pelo sangue que foi derramado na cruz. Muito obrigado. Nós damos glória ao Pai por ter nos amado primeiro. Damos glória ao Filho porque nos amou e se entregou por nós. E damos glória ao Espírito Santo que nos acompanha, nos orienta, nos ampara, nos consola, nos ajuda, nos conforta a seguirmos sempre até a glória. Assim oramos e agradecemos e damos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Amém e amém.